Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos conversar aqui, nós vamos falar um pouco sobre um tema que, segundo as pesquisas que eu fiz, atinge 68% da população do nosso país. Atinge também 54% das pessoas acreditam que esse é o maior problema de saúde pública também aqui do Brasil. E ontem, numa conversa com os jovens aqui da igreja e também em conversa com pessoas da minha faixa etária, mais velhas e mais novas, eu entendi que, sem sombra de dúvida, o maior problema hoje dentro da igreja do Senhor e também na nossa comunidade é a ansiedade. Creio eu que todos nós aqui já tivemos ou já passamos por algum momento de ansiedade nas nossas vidas. Eu mesmo essa semana, confesso que eu não sou tão ansioso, mas eu mesmo essa semana, por estar preparando a palavra disso, o pastor sempre nos orientou que às vezes a gente é provado na área que nós iremos pregar. Eu passei por momentos de ansiedade na minha vida que eu nunca tinha passado. Passei aperto mesmo. E para honra e glória do Senhor, estou bem, estou tranquilo. Minha esposa continuou me aguentando, então tá tudo bem. Que o homem ansioso fica meio enjoado também. Mas é uma realidade que nós podemos entender ela como doença, mas a palavra de Deus nos ensina que a ansiedade não é só uma emoção, não é só uma doença, mas também é um problema, é uma questão de falta de fé e de falta de confiança em Deus. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus 11:1, os irmãos não precisam abrir, esse ainda não é o texto que nós vamos estar meditando. Um texto muito conhecido dos irmãos, tenho certeza que vocês já ouviram em ministrações, já leram sobre isso. Antes de falar sobre os heróis da fé, o escritor de Hebreus diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a abundância de fé gera a falta de ansiedade. Porque se você tem certeza naquilo que você espera e a fé também é a prova daquilo que você não vê, como é que você vai ficar ansioso ou ansiosa por uma coisa que iria acontecer ou que vai acontecer no amanhã? Então, por isso que a gente pode entender como a maior presença de fé, maior presença de confiança em Deus, gera uma ausência de ansiedade na minha, gera uma ausência de ansiedade também na sua vida. Um exemplo muito claro que a gente tem na Bíblia de uma pessoa que não era ansiosa foi Jesus. Jesus, enquanto caminhava na terra, enquanto exercia o seu ministério, muitas das vezes uma multidão ia atrás dele querendo cura, outras das vezes querendo alimento, e o tempo todo ele se manteve sereno, manteve calmo, manteve tranquilo, e ele confiava, acreditava que o Pai, Deus Pai, ia interceder por ele, ia lutar por ele, ia vencer as batalhas dele. Outra pessoa, uma coisa, um serzinho que não tem ansiedade também é o Chiquinho. Vocês não conhecem o Chiquinho? O Chiquinho é meu cachorrinho da minha esposa. Ele não tem ansiedade nenhuma. Dá de manhã, ele tem certeza que eu vou lá colocar comida para ele. Dá de noite, ele também tem certeza que eu também vou lá colocar comida para ele. Se tiver sol, ele deita no sol. Se não tiver, deita, tranquilo. Então o Chiquinho também não tem ansiedade, ele confia em mim que eu vou estar colocando comida para ele. Mas entrando na palavra, agora eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, em Mateus 6, no capítulo 6, no verso 25 ao 34. Os irmãos puderem também ficar de pé, para dar uma esticada nas pernas, está meio frio, é bom que dá uma animada, todo mundo presta atenção. Mateus capítulo 6, no versículo 25 ao 34, por favor. Eu vou ler na versão ARA. Por favor, Henrique. Versão ARA, está escrito o seguinte. Isso aqui é uma parte que Jesus ele vai diretamente nos ministrar, nos ensinar a respeito de ansiedade. Talvez a ansiedade naquela época não era um grande problema igual é hoje. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele já sabia da necessidade do seu povo, da necessidade do povo de 2025 com relação à ansiedade. Mateus 6, 25 diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que essas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce o lírio do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o próprio mal. Podemos assentar novamente, obrigado. Aqui, irmãos, Jesus está no Sermão da Montanha. E ele usou exemplos, coisas que eram muito nítidas, que eram presentes na vida daquele povo. Ele estava numa montanha, então tinha planta, tinha lírio, tinha grama, a relva verde, tinha pássaro voando. E ele usou de exemplo coisas que estavam no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Mas era como se Jesus viesse hoje e falasse, não precisa de preocupar com os boletos. Todo mundo na casa tem um cantinho dos boletos. Então não preocupa com os cantinhos dos boletos lá da sua casa, não. Nem preocupa com o preço da gasolina, que pode aumentar, que está sempre aumentando. Nem preocupa com o imposto, que está sempre subindo, aqueles que têm uma empresa. Não preocupa com isso. Preocupa com as coisas, com o reino de Deus e a sua justiça. E aqui ele compara, ele fala assim, olha, se você preocupar com isso tudo, o homem, por mais preocupado que seja, ele não consegue adicionar um côvado na sua vida. Um côvado é aproximadamente meio metro, é aproximadamente a distância do cotovelo até os dedos ou até a mão, alguma coisa aqui nesse sentido, mas um côvado é muito pouco. Então o homem, por mais preocupado, a mulher, por mais preocupada, por mais ansiosa que ela seja, ela não vai conseguir mudar nada, ela não vai conseguir fazer nada, porque ele fala, imagina, olha essas aves do céu, olha esses lírios do campo, olha essa relva verde, que hoje ela está viva, amanhã não serve para nada, ela é lançada fora no fogo, Deus está cuidando delas. Imagina vocês, imagina eu, imagina nós que somos filhos de Deus, o que Deus é capaz de fazer para nossas vidas. E aqui também ele vai mostrando e vai falando, porque a ansiedade é uma preocupação com o futuro, é uma preocupação com o dia do amanhã. Ele fala, basta o seu dia, o seu próprio mal. Imagina você vai ficar sofrendo, preocupado com sua reunião de amanhã, às 10 horas da manhã, com o médico que você vai, com sua mãe, com seu marido, sozinho, amanhã, às 2 horas da tarde. Esse é o mal do dia do amanhã, e Jesus já está lá, cuidando dele, Deus já está lá, cuidando dele. Eu vou contar para os irmãos a experiência que eu tive essa semana. Eu tive uma vistoria, uma obra minha, e o engenheiro ia lá ver a obra. E eu fiquei preocupado com aquilo, eu fiquei ansioso com aquilo. Falei, não, tá tudo certo, mas sabe aquele negócio? Você fica meio preocupado, o cara às vezes achar alguma coisa, mas estava tudo certo. Mas no fundo eu estava preocupado, e realmente eu estava preocupado. Irmãos, eu devo ter ficado preocupado um dia inteiro, mas até a hora do cara chegar. O cara chegou 2 horas da tarde. O engenheiro não ficou lá 3 minutos. Eu não estou exagerando. Ele entrou, olhou e saiu. Eu fiquei preocupado mais tempo de duração do que toda a vistoria. Então, irmãos, não adianta. Se eu ficasse preocupado 3 minutos apenas também, não adianta eu ficar preocupado. A palavra de Deus já fala que o homem, por mais a mulher, por mais preocupada que ela seja, que ele seja, ele não consegue adicionar um côvado ao curso da sua vida. Ou seja, você pode se matar de preocupação, mas você não vai nem meio metro mais longe do que Deus tem para você. Amém, irmãos? Então, prosseguindo aqui na nossa palavra, Jesus vai mostrando que é o ímpio que tem que se preocupar com essas coisas, os gentios da época, né? Os ímpios que tem que se preocupar. E é exatamente nisso que eu e você temos que nos diferenciar, irmãos. Quando a gente lê, não nos conformeis com o padrão desse presente século, né? Em Romanos 12, versículo 2, é importante que a gente venha entender que não nos conformar não é só simplesmente a gente não jogar no tigrinho, ou a gente não ir para o baile funk. Não é só isso. É para quando todo mundo estiver preocupado porque o imposto em Minas Gerais está subindo, não tiver todo mundo preocupado porque a gasolina está subindo, ou porque a conta de luz vai aumentar, ou que o supermercado está caro, nós estamos confiantes
plenamente no Senhor. Nós estamos confiantes plenamente que Deus está provendo, que Deus está cuidando, irmãos. O mundo hoje tem inúmeros motivos para que a gente venha ter preocupações. Isso eu não posso negar para os irmãos. São guerras, falta de comida, que é iminente, né? As pessoas sempre estão falando disso. Conflitos, a política hoje em dia, muito rivalidade, muito problema. Tem motivos mesmo para a gente estar preocupado, mas a gente vai nos mostrar, a gente vai mostrar para esse mundo que eu e você somos diferentes a partir do nosso comportamento frente à preocupação. Porque se a gasolina amanhã aumentar com essa guerra lá do Israel contra o Irã, ela passar de 6 para 12 reais, os crentes e o ímpio vai pagar os mesmos 12 reais. Aí vai aumentar para mim e vai aumentar para todo mundo, vai ser o mesmo preço. Mas agora, a diferença é que eu e você não podemos preocupar com isso. Se amanhã o quilo de arroz chegar a 50 reais, igual ficou, um tempo o quilo de arroz custou, né? 50 reais, quem faz compra para casa sabe, um quilo de arroz já custou 50 reais há pouco tempo, há menos de 8 meses atrás, um quilo de arroz custou 50 reais no Brasil, quando teve aquela chuva no Rio Grande do Sul. Custou 50 reais para os irmãos da Comunidade Batista da Paz, para os irmãos de outras denominações e também para os ímpios. Mas a diferença é que eu e você não podemos nos atribular com isso. Eu e você não podemos sofrer com esse tipo de coisa. E Jesus não proíbe. A palavra aqui não vai nos proibir em momento algum. Em Salmos 127, no versículo 1 e 2, se o Henrique puder colocar para mim aí, fazendo favor, Henrique, pode ser até na NVI. A palavra de Deus não vai proibir que eu e você nos preparemos, que eu e você sejamos precavidos, que eu e você façamos as nossas atividades com zelo. Olha só, está escrito aí, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não for o construtor da casa, será o inútil o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Irmãos, olha que interessante. A palavra não está proibindo eu e você de contratarmos construtores para poder construir a nossa casa. E nem está proibindo da gente colocar um sentinela para poder estar vigiando a nossa casa. Mas ele está falando que vai ser inútil a vigília do sentinela se o Senhor não estiver cuidando verdadeiramente da casa. Vai ser inútil o trabalho do construtor se o Senhor não estiver edificando essa casa. Então, irmãos, por mais bom de serviço que você seja, por mais dedicado ao seu trabalho que você seja, por mais visionário, às vezes que quem tem uma empresa aí seja, se não for o Senhor que estiver te preparando, te moldando, te levando, inútil vai ser seu trabalho. Você pode ser o melhor aluno da sua sala, você pode ser o mais estudioso da sua sala. Se você não santificar, não entregar o seu estudo, as suas provas, né, suas tarefas, as suas avaliações a Deus, inútil vai ser. Coloca o versículo 2, por favor, Henrique. Aí fala, inútil é trabalhar tanto, desde madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Irmãos, quem é que nunca já saiu cedo demais de casa para ler a palavra e voltou tarde demais de casa, cansado, e não meditou na palavra, não teve um tempo de qualidade com o marido, com a esposa, correndo de um lado para o outro, sendo que a palavra de Deus fala que aos dele, ele dá enquanto dorme. Então, irmão, você quer saber se você está na bênção? Olha o tanto que você está dormindo, como é que está sendo suas noites de sono, está sendo boa, está sendo ruim, você está descansando, porque a palavra está falando que você vai ganhar enquanto dormindo. Você não vai ganhar enquanto você está correndo de um lado para o outro, não. Lá você está fazendo só um pedacinho assim da sua parte, mas quem está cuidando de tudo, quem está fazendo com que a coisa aconteça é o Senhor. Irmãos, eu vou trazer alguns exemplos bíblicos de pessoas que não conseguiram controlar a ansiedade e por isso elas sofreram algumas consequências. O primeiro deles foi Saul. O primeiro deles que eu vou trazer foi Saul. Saul foi ansioso. Saul foi muito preocupado quando, não quando os amalequitas, ele não destruiu todos os amalequitas, mas antes disso, quando ele não aguardou para poder fazer o holocausto, para fazer o sacrifício, Samuel, quando ele se precipitou, os homens começaram a ir embora, porque o rei não tomava posição, não fazia nenhum tipo de sacrifício, aí Saul pegou ele mesmo e fez o sacrifício, matou o sacrifício, fez o sacrifício sozinho, e por isso Samuel chegou depois, e o Senhor começou a se irar por ele, começou a ficar
tirar a mão sobre Saul. E às vezes nós sentimos que Deus está demorando nas nossas vidas. Quem é que nunca sentiu que Deus está demorando nas nossas vidas, irmãos? Isso é uma coisa que eu e você estamos suscetíveis a acontecer. Pode acontecer na nossa vida. Deus tem 3 respostas, né? Os irmãos já ouviram isso aqui alguma vez. Tem o sim, o não e o espera. Só que às vezes o pior de se escutar é o espera. E Saul estava no momento ali que ele tinha que aguardar, ele tinha que esperar. Ele não podia querer fazer com a própria mão dele, não podia querer agir com a própria mão dele. E isso que ele fez foi o início do fim de Saul. Foi o início do fim de Saul, está lá em 1 Samuel, no verso 13. Nós podemos ver o que acontece com os homens que agem dessa forma em Jeremias, Henrique, no capítulo 17, no verso 5, por favor. Está escrito o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha, irmãos, não é errado eu e você confiarmos em homens. Eu preciso de confiar em homens. Como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos viver em sociedade? Eu preciso confiar no meu pastor, que é homem, preciso confiar na minha esposa, preciso confiar nas pessoas que trabalham comigo, mas eu não posso fazer da humanidade mortal a minha força. Eu não posso depositar a minha confiança na humanidade mortal. Você deixa o versículo e fala, pode passar para o 6. Ele será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada onde não vive ninguém. Verso 7, por favor. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja a confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que se estende suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Irmãos, bendito é você, bendito sou eu, se confiarmos no Senhor. Pode vir a seca que for, pode vir um problema que for. O pacote de arroz pode custar R$200, a gasolina pode custar R$50 o litro, que não importa. Não faz diferença para a gente, porque nós não vamos deixar de dar frutos, nós não vamos deixar de darmos frutos. O pastor mesmo já contou para a gente experiências aqui que ele já teve, de ir com um carro, com um quarto de gasolina daqui até lá no sul de Minas e voltar. Não faz diferença, não fez diferença para ele o preço da gasolina, não fez diferença a quantidade de gasolina que tinha. E Saul terminou a vida dele angustiado, deprimido, sozinho, passando aperto, passando dificuldade. E a palavra de Deus é fiel. Em Provérbios diz o seguinte: ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Irmãos, ansiedade no seu coração e no meu coração gera angústia, deixa a gente abatido, deixa a gente finalizado, deixa a gente mal, mas uma boa palavra vai estar nos alegrando. Outra pessoa que sofreu de ansiedade também na Bíblia é Ana. Ana, que era esposa de Eucana, também Eucana tinha outra esposa chamada Penina. Ana queria, porque queria um filho. Ela sempre queria um filho. E a palavra de Deus fala em 1 Samuel no capítulo 1, que ela chorava, ela clamava a Deus por esse filho. Mas no dia que ela entendeu que o plano dela, que o propósito dela tinha que estar alinhado com o Senhor, que ela entregou Samuel, entregou o filho dela nas mãos de Deus, Deus a presenteou naquela mesma noite com o filho. A palavra diz que Eucana teve relações com ela e ela teve um filho. E quantas vezes eu e você não agimos dessa forma? Somos ansiosos a querer todas as coisas no nosso tempo. É natural. Quem é que não gosta das coisas no tempo da gente? A nossa geração está sendo ensinada a ser dessa forma. A gente manda uma mensagem para a pessoa, a gente já gosta que a pessoa está online lá no WhatsApp, já responde, põe 2 vezes, responde correndo, aí você responde ela correndo também, e é até bacana. A gente acha interessante a gente conversar muito rápido, a gente sabe conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo, e a gente está aprendendo a viver dessa forma. Mas isso não é exatamente a forma que o Senhor tem para nós, não é exatamente a forma que o Senhor tem para o povo dele. Ana queria as coisas no tempo dela, e o Senhor tem as coisas para a gente no tempo dele. Outra pessoa, Marta, ansiedade na rotina. Quantas vezes, irmãos, eu e você
estamos atarefados demais para poder dedicar as coisas que nós precisamos realmente dedicar. Estamos atarefados demais para dedicar um tempo com a nossa família, um tempo com o Senhor, e acaba que a gente não está conseguindo fazer isso. E quando as pessoas chegam para a gente até para se autoafirmar e para justificar, fala: "Nossa, mas eu estou trabalhando demais, sem tempo toda a vida, o tempo está voando, olha só, que mês que nós estamos? Nós estamos em junho. Parece que ontem era dezembro, a gente estava aqui na virada de ano e tal, e o tempo está voando, e a gente não está realmente dedicando aquilo que realmente importa, aquilo que realmente, a boa parte, aquilo que realmente é importante para nós. Irmãos, então que nós venhamos entender a importância de estarmos dedicando, assim como Maria, assim como Davi, que nós vamos entrar daqui a pouco, a melhor parte do nosso tempo ao Senhor, porque isso não vai nos deixar ansiosos, isso não vai nos deixar preocupados. Eu não peguei o dado exatamente, mas a maior parte desses 68% que sofre de ansiedade, ou já sofreu de ansiedade, é por motivo financeiro, irmãos, é por motivo de dinheiro. Que a palavra de Deus também vem nos ensinar sobre Davi. Davi, agora uma pessoa que soube descansar em Deus, que não foi ansiosa. Davi foi uma pessoa que não tinha ansiedade, ele era calmo. Ele foi ungido a rei, ainda ele era um adolescentezinho, tinha acabado de sair da classe das crianças, começou a ficar no culto, né, se fosse nos tempos de hoje. E Samuel foi lá e ungiu ele a rei de Israel. E Davi, por várias vezes, ele teve chance de antecipar essa bênção na vida dele. Ele teve chance de matar Saul por 2 vezes ou mais. Depois, quando ele foi levantado, ele não foi levantado a rei de Israel, ele foi levantado primeiro a rei de Judá. Mesmo assim ele continuou esperando. Depois só que chegou a bênção dele, que ele foi levantado a rei de Israel. Ele foi ungido a rei quando ele era adolescente e foi tomar posse como rei, foi levantado a rei somente quando ele tinha 30 anos, irmãos. E a palavra vai nos dizer que ele vai governar sobre Israel por 40 anos. E 40 anos é um número que nos fala sobre marcar, sobre uma geração. Então, se você quer impactar uma geração, seja paciente, confie em Deus. Como diz o Salmo de Davi, no número 40, no verso 1, que diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, ele esperou confiantemente no Senhor e clamou também a Deus. Então, irmãos, é exatamente isso que nós precisamos de estar buscando, esse equilíbrio, essa paridade entre as coisas, é esperar pacientemente no Senhor e também estar clamando a Deus de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que tem sido ministrado. Irmãos, outra mulher da Bíblia que tinha um problema enorme, irmãos, eu tenho certeza que nenhum de nós, ou talvez alguns de nós apenas, já tiveram um problema desse tipo que Esther teve. Esther tinha um problema que o povo dela ia ser exterminado. O rei da época, rei Assuero, ia matar todos os judeus, ia matar todo o povo de Deus da época. Esther tinha um problema gigante, um problema do tamanho do mundo. Não era só contas, não era só menino que não quer estudar, marido dando trabalho, esposa não, era problema grande, era problema enorme, era de exterminar, e é como se fosse matar todos os amigos dela, todos os parentes dela, todas as pessoas que ela gostava iam ser mortas. Esther orou, jejuou, chamou as servas dela para orar, para jejuar, depois ela fez uma janta, no outro dia só que ela foi tocar nesse assunto com o rei Assuero. Então, irmãs, aqui eu falo agora mais para as mulheres, quando seu marido estiver matando de raiva, não dispara a falar na cabeça dele, não, espera um cadinho, espera um pouco, fica um pouquinho, faz uma janta, faz igual o Esther, faz uma janta, ora, faz uma janta para ele, no outro dia de manhã, você fala: e marido, fica esperto, sua mulher fez uma janta para você, no outro dia você já prepara que você fez alguma coisa também, você vai escutar alguma coisa, chegou, teve janta especial, pode saber, no outro dia tem alguma coisa para você ouvir. Irmãos, é impressionante, porque da mesma forma que Davi, ele demorou para chegar à bênção, ele foi o rei que mais impactou Israel. Se você chegar hoje lá e falar sobre o rei Davi com os judeus, eles vão falar com saudosismo, saudosismo não de ter conhecido, mas como uma pessoa que realmente marcou uma geração, porque Deus capricha nas coisas, Deus capricha muito nas coisas. Eu falo como exemplo, meu casamento com minha esposa, uma bênção.
Mas, irmãos, demorou, mas hoje é uma bênção. Nós ficamos aí, eu fiquei anos e anos orando, jejuando, fazendo prova com Deus, mas hoje eu tenho vivido uma enorme bênção, porque às vezes Deus está demorando, mas na verdade está demorando para a gente, porque para Ele está caprichando na sua bênção. Irmãos, outra pessoa que não foi ansiosa, foi tranquila, foi Paulo. Como o apóstolo Paulo foi calmo, foi tranquilo. Ele, irmãos, enfrentou tudo quanto é tipo de coisa que a gente possa pensar. Perseguições, prisões, açoites, naufrágio. E mesmo assim, ele escreveu em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você pode colocar, Henrique, fazendo favor? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, ou seja, não fique preocupado, mas mostra para Deus as coisas que você está passando aperto. Fala com Deus, conta para Deus. Deus, tem aqui a conta lá da CEMIG, subiu o ICMS em Minas, agora é mais cara a conta. Pode falar isso com Deus. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. A palavra vai nos ensinar aqui. Seja conhecido por conversar com Deus e também seja conhecido pelas ações de graça. Continue trabalhando na obra, não fraqueja, não ande para trás. E o apóstolo Paulo não falou isso dentro de um palácio, porque se você parar para pensar, você e eu sentados num palácio como rei, o rei da época, né? O rei até atualmente, eu assim, não fica preocupado com coisa alguma e tal. Não, ele falou isso dentro de uma prisão. Filipenses, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. E ele preso, mesmo assim, falou: não fica preocupado com nada. Ele não sabia no outro dia se aquela carta dele ia ser colocado fogo ou se ele ia morrer, se ele ia ser morto. Mas ele não teve medo nenhum. E às vezes, irmãos, a nossa ansiedade não vai vir de ameaça de morte, como a de Paulo e a de Esther, ou de perseguição, como Paulo sofreu. Ou às vezes sua bênção nem está demorando tanto como Ana. São de pequenas coisas no dia a dia que eu e você nós estamos agindo como a palavra de Deus nos ensina. Já nós vamos estar olhando também. Então, irmãos, não é o tamanho, simplesmente o tamanho da nossa prova, o tamanho da nossa dificuldade. É o tanto que eu e você confiamos em Deus. Porque nós lemos aqui no comecinho, em Hebreus 11:1, vamos voltar lá só para a gente poder ir finalizando, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Irmão, se você tem certeza, se você tem fé de que isso vai acontecer, isso já aconteceu na eternidade. Sabe por quê, irmãos? Eu e você, a gente lê aqui na Bíblia, por exemplo, Jesus curou um cego de nascença. Todo mundo que acredita nisso? Amém? A gente lê também que Jesus curou um paralítico. Todo mundo aqui também acredita nisso. Abriu o Mar Vermelho. Todo mundo acredita. Mas você acredita que Deus vai prover na sua família da mesma forma que você acredita nisso? Porque às vezes nós estamos acreditando nas coisas maiores, mas nas pequenininhas que são no dia a dia, nós não estamos tendo fé, nós não estamos tendo confiança. E o Senhor, Ele nos chama para uma relação íntima, para uma relação próxima, onde você pode peticionar, onde você pode conversar com Ele sobre as grandes coisas. Às vezes tem uma pessoa enferma, você pode ir lá, a palavra nos ensina a impor as mãos e orar sobre ela, mas também nos ensina: Senhor, acalma meu coração, amanhã meu dia está tão cheio, Senhor, organiza meu dia, faça por mim. Ele também nos ensina isso. E além de tudo, em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, fazendo favor, Henrique, já estamos terminando. Esse é o 6, né? É o 7, por favor. Pode ser o 6 e o 7, então, por favor. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, a palavra aqui vai nos dizer que nós vamos ser exaltados por lançar um fardo sobre alguém. Por isso que às vezes a gente tem até um livro, né, fala reino de ponta cabeça. As coisas às vezes na palavra de Deus não fazem tanto sentido aos olhos humanos, não fazem tanto sentido aos olhos meu e seu, quando a gente não está com os olhos espirituais. A palavra vai nos dizer que você vai ser e eu vamos ser exaltados por lançar um fardo sobre alguém. Agora para pensar, você está carregando um fardo enorme, a palavra está te dizendo: entregue esse fardo nas mãos do Senhor
e você ainda por cima vai ser exaltado. Assim, faz sentido? Se você parar para pensar racionalmente? Não, mas nós precisamos de ver essa questão da ansiedade como os olhos espirituais. Então, irmãos, que em nome de Jesus, se esse número aqui no Brasil, daqui a um ano, ou eu, ou alguém vier aqui pregar sobre ansiedade, e esse número não for mais 68%, ele tiver aumentado, tiver passado para 78%, que nenhum por cento venha ser meu ou venha ser de vocês, que nós verdadeiramente venhamos entregar, venhamos lançar toda a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, venhamos colocar toda a nossa ansiedade na mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, e esse cuidado está no presente. A gente ia pensar às vezes que em português a gente não ia servir para nada, e serve bastante para bastante coisa. Esse cuidado está no presente, ou seja, hoje Ele tem cuidado de você, amanhã Ele tem cuidado de você, ontem Ele cuidou de mim e de você. Amém, irmãos? Vamos tocar de pé para a gente estar orando? Irmãos, nesse momento vai trazer na memória coisas que te causaram ansiedade essa semana, e peça perdão para Deus sobre elas, e também coisas que vão te causar, que poderiam te causar ansiedade, e vai lançando sobre o Senhor nessa noite, vai colocando sobre o Senhor nessa noite, vai entregando tudo isso sobre o Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, Pai, nos permite que a gente venha lançar todas as nossas ansiedades sobre Ti, Pai. Pai, nós pedimos perdão, Senhor, se nessa semana, nesse último mês, nos últimos tempos, nós não entregamos, Pai, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor. O Senhor sabe, Deus, que nós somos falhos, somos pecadores, Pai, que às vezes a gente não faz conforme o Senhor deseja, Pai, mas que em nome de Jesus, meu Deus, que nessa semana o Senhor venha estar trazendo a minha memória e a memória dos meus irmãos tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Que o Senhor venha estar trazendo, meu Deus, a minha memória, a memória dos meus irmãos, a possibilidade, a capacidade de toda ansiedade ficar contigo, Deus, e o Senhor carregar por nós, Pai. Pai, nós te agradecemos que o Senhor pagou esse preço na cruz do Calvário para mim e para todos os meus irmãos, Deus. E nós te agradecemos, Pai, e te louvamos, porque o Senhor tem carregado as nossas ansiedades, Pai. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vem estar tocando, Pai, e vem estar libertando, Pai, a mim e meus irmãos de todo tipo de ansiedade, meu Deus. Que nós não venhamos, meu Deus, ser conhecidos, meu Deus, por um povo que apenas congrega a uma igreja, que é um povo de Deus, meu Deus, mas que também devemos ser conhecidos por confiarmos no Senhor plenamente, meu Deus. Que venha, meu Deus, acontecer muitas e muitas coisas em nossa volta, mas que nós e nossa casa não sejamos abalados, Pai, porque nós confiamos no Senhor, meu Deus. Que nós não venhamos nos amoldar ao presente século, meu Deus, mas nós venhamos, meu Deus, a todo tempo confiar mais e mais em Ti, porque sabemos, Deus, que o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém.